Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 3, dos versos 23 ao 29. Gálatas 3, dos versos 23 ao 29. Diz assim a palavra de Deus: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós queremos te bendizer por este momento em que já podemos louvar ao Senhor, já podemos, ó Deus, dirigir a Ti orações, e neste momento nós rogamos ao Senhor que fale conosco, ó Pai, pelo estudo da Tua palavra, que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações, nos edificando, nos fortalecendo, nos renovando, para que nós possamos sair daqui desejosos de pôr em prática aquilo que haveremos de ouvir. Ajuda-nos, bondoso Deus, para que de fato nós sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Acho que fica melhor assim. Amados, vocês já refletiram a respeito da relação entre a lei e a graça? Qual a relação entre a lei e a graça? Somos salvos pela lei ou pela graça? Se somos salvos pela graça, que creio obviamente que essa é a resposta dos irmãos que aqui se encontram, a pergunta é: qual a utilidade da lei, então? São questões que nós precisamos, obviamente, refletir, estudar, para que possamos nós dar respostas adequadas àqueles que nos inquirirem, àqueles que nos arguirem. E o estudo nesta noite certamente nos ajudará na resolução ou na resposta dessas questões que pude nesse instante levantar. Quando nós olhamos a palavra de Deus, meus queridos, nós podemos verificar que o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, na primeira viagem missionária que eles realizaram, eles tiveram a oportunidade de transmitir o evangelho na região sul da província da Galácia. Quando Paulo e Barnabé são enviados em missão, eles chegam justamente nessa província sul, lá da Galácia, e eles passam a transmitir o evangelho de Cristo naquela região, que compreendia algumas cidades, Listra, Derbe e Icônio. Então eles passaram a anunciar, e é interessante que Paulo, juntamente com Barnabé, eles tinham uma estratégia, eles tinham uma dinâmica. Quando eles chegavam em determinada região, em determinada cidade, eles costumavam procurar uma sinagoga, com o objetivo de ali ensinar as Escrituras, de falar a respeito do Antigo Testamento e indicar que Cristo Jesus, Ele é o cumprimento do Antigo Testamento, que Cristo Jesus,
Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. E quando eles chegaram ali naquelas cidades da província sul, lá da Galácia, eles foram justamente em uma sinagoga, que reunia, obviamente, judeus, e passaram a transmitir esse evangelho, a falar a respeito de Jesus Cristo como sendo o Messias, como sendo o Salvador. E é interessante que os judeus que puderam, obviamente, ouvir aquela mensagem, eles inicialmente rejeitaram. Eles rejeitaram a mensagem de Paulo, a mensagem de Barnabé. Diante disso, eles se voltaram para os gentios, para aqueles que não eram originalmente, obviamente, judeus, para aqueles que viviam no paganismo, para aqueles que viviam de maneira desregrada, que viviam no pecado, na transgressão, na desobediência. Mas chegando aos gentios, esses ouviram o evangelho, ouviram a palavra de Deus. Esses foram atingidos por essa mensagem transformadora. E eles puderam, obviamente, compreender que a salvação era pela graça, que Jesus Cristo era, sim, o Salvador. E muitos desses gentios se converteram. A igreja, ou as igrejas, foram se estabelecendo nessas cidades. Mas percebam que a partir daí, a partir do fato de que os gentios assimilaram a fé cristã, ou a fé no Senhor Jesus Cristo, os judeus, eles ficaram enciumados, eles ficaram chateados com aquela situação, com o fato de que os gentios estavam assimilando. E diante disso, muitos desses judeus, eles começaram a se estabelecer ou a se infiltrarem nas igrejas da Galácia, com o intuito de afirmar que a salvação, ela não era pela graça tão somente, que a justificação não se dava apenas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Além de crer em Jesus, era necessário, diziam eles, circuncidar-se. Era necessário observar algumas ordenanças da lei cerimonial, da lei judaica, da lei mosaica, para que assim eles pudessem, de fato e verdade, receber salvação. E paz, meus irmãos, que muitos irmãos ali daquela região da Galácia, eles assimilaram o ensinamento judaizante. Isso, com certeza, pelo fato que eles não estavam assim tão firmados na palavra, tão firmados no Evangelho, tão firmados na Escritura, e, consequentemente, quando chegaram ali os judaizantes, eles assimilaram e quiseram colocar mais alguma coisa como requisito para a salvação. Algo além da graça, algo além da fé no Senhor Jesus Cristo. E claro, quando o apóstolo Paulo soube dessa realidade, ele ficou indignado, ele ficou entristecido, ele ficou revoltado, nós podemos assim afirmar. Tanto é que ele escreve essa epístola aos Gálatas com o objetivo de corrigir essas distorções, com o objetivo de confrontar esses ensinamentos que na verdade eram ensinamentos heréticos, contrários à palavra de Deus, contrário às Escrituras. E sendo assim, aqui em Gálatas, no capítulo 1, nós vamos perceber que logo no capítulo inicial, o apóstolo diz assim, no versículo 8, olha, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além deste que vos temos anunciado, seja anátema, seja condenado, não aceitem, rejeitem, ainda que nós, ou mesmo um anjo, pregue um evangelho que vá além deste, da salvação pela graça, da justificação pela fé, rejeitem, diz ele, assim como já dissemos. E agora, repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja
anátema. Então, irmãos, diante do dilema entre lei e graça, dilema esse que fora vivenciado pelos Gálatas, no texto em apreciação, o apóstolo ele busca dirimir as dúvidas, ele busca solucionar esses questionamentos desses irmãos, descrevendo e falando o que éramos debaixo da lei e o que somos agora debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, nós vamos tratar nesta noite sobre o tema as funções da lei e os privilégios da graça. As funções da lei e os privilégios da graça. De forma didática, nós vamos inicialmente observar nesse texto que nós lemos, Gálatas 3, dos versos 23 ao 29, inicialmente veremos quais as funções da lei. E o apóstolo Paulo nos diz, meus amados irmãos, inicialmente, a partir do verso 23, que a lei, ela cumpriu uma função de aprisionar. A lei encarcerava, a lei aprisionava. Veja aí o verso 23, ele diz: antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Estávamos debaixo da lei. A lei estabelecia as diretrizes. E nessa lei nós estávamos encerrados, nós estávamos impedidos, nós estávamos engaiolados. Assim, esta palavra enfatiza que a lei, e certamente a lei cerimonial, os mandamentos que nós podemos observar da lei mosaica, especialmente no que concerne aquele ritualismo judaico, ele tinha como função, como propósito, aprisionar, manter em prisão, confinados, para que não pudéssemos escapar. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela diz que a lei nos guardou como prisioneiros. De forma objetiva, a lei, ela cumpria essa função de aprisionar, de prender, de encarcerar. Mas nós podemos aqui ainda observar que nos diz, o apóstolo Paulo nos diz, as Escrituras, que a lei, ela cumpria também uma função de castigar. O versículo 24, ele diz: de maneira que a lei nos serviu de aio. A lei nos serviu de aio. Talvez essa palavra aio não tenha sido a melhor tradução para aquilo que indica a expressão. Aio, meus amados irmãos, era geralmente um escravo. E esse escravo, ele tinha como dever, ele tinha como função conduzir o filho ou os filhos do seu senhor a uma espécie de escola. É interessante que no grego essa expressão aio, na verdade é paidagogos, e que nós sabemos que deu origem à palavra pedagogo, isso em nossa língua portuguesa. Mas naquele século I, a ideia é que esse aio, esse escravo, ele tinha essa função, ele tinha essa tarefa de conduzir, conforme disse, os filhos do seu senhor até uma espécie de educandário. Mas percebam que esse aio, ele não era o professor, ele tinha a responsabilidade de supervisionar a conduta, o comportamento daquela criança. E se porventura aquela criança cometesse alguma desobediência, alguma malcriação, ele tinha também o dever de disciplinar aquela criança. Ele podia castigá-la. E diz aqui as Escrituras que a lei, ela nos serviu de aio. Pelo fato de que a lei, ela nos castigava. A ideia é, meus amados irmãos, que a lei, ela indica a forma correta como nós devemos nos conduzir,
como nós devemos proceder, como nós devemos andar. E quando nós, obviamente, tropeçamos, erramos, transgredimos naquilo que ela orienta, naquilo que ela determina, naquilo que ela manda, nós somos, obviamente, punidos ou castigados por isso. Um castigo temporal que pode, obviamente, conduzir a um castigo eterno. Com esta metáfora, Paulo estava a nos dizer que a lei expressa a vontade de Deus para o ser humano de forma geral. Considerando que o ser humano de forma geral é desobediente, ele cai, obviamente, sob uma justa condenação. Por natureza e por prática, a humanidade, ela está debaixo de maldição, da maldição do pecado. Por quê? Porque o ser humano, de forma geral, ele não consegue obedecer à lei de Deus perfeitamente, integralmente, todo dia, o dia todo. Tropeçamos em algum aspecto, e por isso, obviamente, somos, ou éramos tidos, nós que estamos em Cristo, éramos tidos como maldito. Veja aí o versículo 10 do capítulo 3, aqui de Gálatas ainda, diz assim, ó: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, percebam, aquele que transgride a lei, aquele que não se submete de maneira perfeita em todos os mandamentos que a lei estabelece, ele está, obviamente, debaixo de maldição. Paulo está a nos dizer que, como um carcereiro, a lei nos lançou em prisão, nos encarcerou, nos aprisionou, como um aio, como um pedagogos. Ele nos repreende, ela nos castiga por causa das nossas más ações, das nossas condutas errôneas. Portanto, perceba que a lei, ela encarcerava, a lei, ela nos castigava. Mas tem uma terceira função que é preciosa, que a lei cumpre em relação a nós, que é a função de nos conduzir. Conduzir a quem? A Cristo, ao Senhor Jesus. Então perceba, a primeira função, aprisionar. A segunda função, castigar. Mas a terceira função da lei é a de nos conduzir a Cristo. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Com que propósito? A fim de que fôssemos justificados por fé. Vejam, meus amados irmãos, que coisa preciosa. A lei de Deus cumpriu também essa função de nos conduzir a Cristo. E por isso nós podemos, bem como nós devemos, dar graças ao nosso Deus, que nunca pretendeu que essa função opressora da lei fosse algo permanente. É assim que nós podemos afirmar que a lei do Senhor foi nos dada, ou foi dada ao ser humano, em expressão da sua graça. O fato que o Senhor Deus ter nos concedido, ter nos dado, nos outorgado a sua lei, é sim expressão da graça do Senhor. Por quê? Porque é justamente essa lei que torna a salvação ainda mais desejável. Essa lei que torna a libertação ainda mais desejável. É a lei do Senhor que torna, o que faz com que nós tenhamos um maior desejo em relação a essa libertação provinda ou advinda do Senhor Jesus Cristo. Vale salientar, meus irmãos, a obra opressora da lei foi temporária, passageira, efêmera, foi transitória e tinha uma intenção especial, não de ferir, mas de abençoar. Seu propósito era nos prender até que Cristo Jesus viesse nos libertar, ou colocar-nos sob tutores,
até que Cristo Jesus nos fizesse seus filhos, filhos por adoção. A lei nos conduziu a Cristo, pois apenas Ele pôde nos libertar da prisão que a maldição da lei nos colocou. Pois Ele, Cristo Jesus, nós sabemos, foi feito maldição em nosso lugar. Foi Cristo Jesus quem agiu no intuito de trazer, claro, libertação dos nossos pecados. Libertação em referência à lei. E claro, é pela lei que nós conhecemos e sabemos que somos pecadores. É pela lei que nós conhecemos e sabemos que nós não conseguimos obedecer a Deus perfeitamente, plenamente. Mas Cristo veio e nos libertou. Ele veio e nos perdoou. Cristo Jesus veio e nos salvou, revelando, obviamente, graça, salvação graciosa. Ele nos trouxe. Aí veja, meus amados irmãos, que a partir de então nós podemos tratar ou falar a respeito dos privilégios da graça, por causa, sim, de Cristo. Veja aí no versículo 25, ele diz assim, mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Mas, tendo vindo a fé. Esse mais, nós sabemos, é uma conjunção adversativa, que indica, e a própria frase, ela vai indicar também, que aquilo que nós somos hoje, é totalmente diferente daquilo que nós éramos anteriormente. Essa a intenção, quando o apóstolo indica, ou quando faz referência a esse mas, porque antes a nossa condição, conforme disse, repito, era de aprisionados, nós estávamos presos ao pecado, nós estávamos em castigo, debaixo de maldição. A lei cumpria essa função, esse propósito em relação a nós. Mas louvado seja Deus, porque Cristo Jesus se revelou a nós. Ele se mostrou a nós. Mas tendo vindo a fé, não permanecemos mais subordinados ao aio. Aí ele passa a falar sobre os privilégios dessa fé, ou dessa graça. Primeiro ele diz, queridos, que nós somos filhos de Deus. Verso 26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Vocês perceberam, meus amados irmãos, que diz assim as Escrituras, todos vós sois filhos de Deus. Mas essa filiação é mediante a fé em Cristo Jesus. Nós sabemos que muitas pessoas nos dias de hoje, e claro, não é de hoje, mas afirmam assim, eu também sou filho de Deus. Eu também sou filha de Deus, porque todos são filhos de Deus. Vejam, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não ensina a paternidade universal de Deus. Ela ensina que Deus é o Rei soberano, é o Rei universal, é o Deus todo-poderoso, é Senhor sobre tudo e sobre todos. Mas vejam que a Bíblia nos ensina que filho de Deus é aquele que tem fé em Jesus Cristo, é aquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nos diz as Escrituras lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 11 e 12, mas veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem crê no nome do Senhor Jesus Cristo, torna-se obviamente filho de Deus, porque recebeu também o Espírito Santo da promessa, o Consolador, o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, o Espírito Santo que nos conduz também a uma oração de filhos, baseados no qual clamamos e chamamos papai, paizinho querido, Abba Pai. Então percebam, queridos irmãos, que esse privilégio de ser
filhos de Deus, é para aqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo. O versículo 26 indica essa verdade. O segundo privilégio dessa graça é que em Cristo nós somos um. É a unidade da igreja de Cristo, do povo do Senhor. Observe agora, por favor, o versículo 28, quando ele diz assim: de Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, vejam, meus irmãos, a adoção se dá através do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo e pela graça nos tornamos filhos de Deus. Ele diz que em Cristo nós somos batizados, dele nós fomos também revestidos. E assim sendo, ou de Sarte, em Cristo nós somos também um. E a partir dessa compreensão nos mostra aqui as Escrituras que não pode haver distinção. Ele diz, não pode haver distinção de raça. Porque em Cristo Jesus não há judeu nem grego. Não há judeu nem gentio, não há judeu nem romano, não há judeu nem brasileiro. Se crê em Cristo Jesus, não importa a nacionalidade e a raça, não importa a localidade onde nasceu. Em Cristo Jesus nós somos um, nós somos filhos de Deus. Nós somos cidadãos celestiais, ou da pátria celestial, porque nós pertencemos a Deus. O Senhor Jesus Cristo rompeu também, claro, essa barreira da raça. Quando Cristo veio, cumpriu-se a promessa divina de que na semente de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E isso, meus amados irmãos, inclui todas as nações, de todas as raças, cores, bem como também línguas. É por isso que quando o apóstolo João tem aquela visão dos glorificados, lá no Apocalipse, ele diz que esses vieram da grande tribulação e que eles compõem a totalidade dos eleitos de Deus, provenientes de toda raça, tribo, língua, povos e nações. Em Cristo Jesus não há distinção, não pode haver rivalidade. Em Cristo Jesus nós somos um, porque também não há distinção de categoria social. Ele diz, não há escravo e nem liberto. Em Cristo Jesus não importa se a pessoa é servo ou senhor, se é empregado ou empregador. Em Cristo Jesus não importa a profissão ou o ofício que a pessoa desempenha. No reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus, ela não será mais importante por ocupar determinado ofício, determinada profissão. Não importa que profissão o crente em Jesus exerça. Ele é crente. Ele é servo de Deus. Ele é servo do Senhor Jesus Cristo. E se é servo do Senhor Jesus Cristo, é também servo uns dos outros. Porque o próprio Jesus Cristo, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se o nosso mestre, meus amados irmãos, cumpriu esse propósito, claro, no reino de Deus, não pode ser diferente. Nós somos irmãos em Cristo. Claro, cada um de nós certamente ocupa uma função, tem sua profissão, tem o seu ofício, e que se exercite de maneira honesta, zelosa, dedicada, haverá de glorificar a Deus. Você haverá de corroborar para a glória do Senhor, no trabalho que você exerce, na função que você exerce, independentemente de que função, que ofício, que trabalho seja, tem a sua importância, claro, mas saiba que você e eu, que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Não há um maior do que o outro no reino de Deus.
Nós somos um em Cristo. Não há distinção de categoria social. E ele diz, não há distinção de sexo, porque não pode haver nem homem e nem mulher. Às vezes as pessoas interpretam de maneira equivocada esse versículo, tentando embasar algumas ideologias, mas vale salientar, meus amados irmãos, a partir do exame contextual, que o propósito do apóstolo Paulo não é dar base aqui a algumas ideologias, como por exemplo o feminismo. Não é esse o objetivo do apóstolo. Quando ele diz que não há homem e nem mulher no reino de Deus, ele está afirmando que homem e mulher têm as suas necessidades supridas em Cristo. Que homem e mulher são pecadores, são transgressores da lei de Deus. Nesse aspecto nós somos iguais. Nós somos iguais também no aspecto, na verdade, de que nós só temos perdão, redenção, purificação para os nossos pecados em Cristo, independentemente se for homem ou mulher. Nós precisamos, nós temos a necessidade de Cristo Jesus. Mesmo porque, claro, nós sabemos que homem e mulher são distintos em alguns aspectos. O apóstolo Paulo está tratando aqui da questão da salvação, da vida eterna que Cristo veio trazer, do fato que nós somos pecadores, que todos nós somos necessitados do Senhor Jesus Cristo. Nós somos um em Cristo. E o terceiro e último privilégio dessa graça, ele nos afirma que nós somos semente de Abraão. Ele indica, meus amados irmãos, qual o nosso lugar na história. Veja aí no versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Cristo Jesus, nós somos a descendência de Abraão. Claro, não a descendência física, não a descendência judaica, porque o próprio Jesus afirmou que até mesmo das pedras ele poderia suscitar descendentes a Abraão. Porque a descendência de Abraão, na verdade, ela não é física, ela é espiritual. Fazem parte dessa descendência santa quem tem fé no descendente de Abraão. E diz até mesmo o apóstolo Paulo, aqui quando escreve aos Gálatas, que o descendente de Abraão, na verdade, é o Senhor Jesus Cristo. Veja aí o capítulo 3, ainda de Gálatas, a partir do versículo 16, ele diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente. Quem é o descendente? Ele diz que é Cristo. Então, vejam, meus amados irmãos, que em Cristo Jesus nós somos a descendência espiritual de Abraão. Em Cristo Jesus nós assumimos o nosso lugar na nobre sucessão dos heróis da fé, cujos notáveis representantes encontram-se ali, lá em Hebreus, no capítulo 11. Que coisa preciosa. Assim, meus irmãos, nós compreendemos, nós entendemos, não nos sentimos mais perdidos, não nos sentimos mais desgarrados, nós não somos mais como a folha que o vento dispersa, sem rumo, sem direção, indo para onde dar o vento. Nós não somos mais como um barco à deriva do mar e das ondas, do vento, agitados, sem a ideia do porto, sem a ideia do farol, sem ter segurança. Não, nós temos compreensão de quem somos. Em Cristo Jesus nós entendemos também para onde vamos. Nós compreendemos que somos descendência de Abraão, que nós pertencemos a Deus e que nós estamos indo, claro, em direção ao Senhor. Somos a descendência espiritual de Abraão, pois em Cristo nos tornamos herdeiros da promessa que Deus lhe fez. Meus amados, sendo assim eu lhe pergunto, eu lhe questiono: você está debaixo da lei
ou debaixo da graça? No texto que nós podemos expor nesta noite, o apóstolo Paulo ele pintou um contraste bem vívido entre aqueles que estão sob a lei e aqueles que estão em Cristo Jesus, portanto, debaixo da graça. E vale salientar, todas as pessoas pertencem a uma ou a outra categoria. Se estivermos sob a lei, estamos vivendo uma religião de servidão. Estamos vivendo numa escravidão, sem conhecimento do perdão, continuamos ainda sob custódia, sob a tutela da lei, como prisioneiros ou filhos sob tutela. Mas veja, meus irmãos, se estamos em Cristo, nós estamos debaixo da graça do Senhor. Estando em Cristo, nós estamos libertos. A nossa religião se caracteriza pela promessa e não pela lei. Na verdade, nossa religião é Cristo. É Ele que nos liga, que nos conecta a Deus, que nos reconcilia com o Pai. Estando em Cristo, nós nos relacionamos adequadamente com Deus, mas também com os outros filhos de Deus, com a comunidade dos santos, com a igreja de Cristo Jesus, no espaço, no tempo, mas também na eternidade. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, que Ele aplique esta palavra, meus irmãos, aos nossos corações. Nós vamos, nesse instante, mais uma vez orar ao Senhor.